Deu certo? Então sim, vamos pro Ivan. Pensei que não tinha dado certo o Ivan Mota. Agora eu acho que o nosso sinal é estabelecido. O Ivan Mota vai ao vivo com a gente, trazer as informações, as notícias. Agora de vez, né? Porque a gente tentou 2 vezes e não conseguimos com o Ivan. Agora vamos ver se dá certo. Estão tentando. Agora sim, Ivan. Parece que vai dar certo com você. Esse caso que você vai trazer aqui, porque a Polícia Civil confirmou que são verdadeiras as mensagens em que a médica Juliana Brasil Santos admite ter errado na prescrição de adrenalina que matou o pequeno Benício. Eu pude ver e observar o desespero que ela estava, chamando os colegas para ajudá-la. Realmente confirmado isso, fala para mim, meu querido Ivan, estou contigo agora de vez. Sim, Luiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a programação do Patrulha, é isso mesmo. Infelizmente, essa médica, ela confirmou que administrou uma dose a mais de adrenalina nessa criança de apenas 6 anos de idade, na virada das noites do dia 23 para o dia 24 de novembro, no Hospital Santa Júlia, que é um hospital bastante conhecido aqui na capital amazonense. Por meio de uma nota enviada para a Polícia Civil do Estado do Amazonas, a própria administração do Santa Júlia confirmou também a veracidade dessa informação de que a médica havia trocado mensagens após a administração desse medicamento nessa criança de apenas 6 anos, e isso também mostrou o desespero da dona Juliana Brasil, doutora Juliana Brasil dos Santos. Inclusive, ela chegou a depor na sede do 24º Distrito Integrado de Polícia para falar justamente sobre essa situação, sobre a morte do Benício. No mesmo dia, a Justiça do Amazonas concedeu um habeas corpus para essa médica, impossibilitando a sua prisão diante aí dessa investigação que acontece agora pela Polícia Civil do Estado do Amazonas acerca da morte do Benício Xavier, de apenas 6 anos de idade. E o próprio delegado Marcelo Martins, que é responsável pelo caso, ele disse que se ela permanecer em liberdade, possivelmente ela pode conseguir um emprego em um outro hospital e colocar a vida de outras pessoas em risco. É um caso muito complexo que a gente está falando desde sexta-feira, um caso que repercutiu de forma nacional. Como já bem disse, nós estamos falando de uma criança de apenas 6 anos que infelizmente perdeu a sua vida após a administração desse medicamento. E para lembrar que a linha do tempo do caso, Luiz, o Benício, ele foi levado ali na noite do dia 23 de novembro até esse hospital particular com um quadro de uma tosse seca, possivelmente laringite, alguma infecção por virose. E aí, chegando lá, eles administraram ali adrenalina, ou seja, prescrito pela própria doutora Juliana Brasil. E isso, a princípio, ali, logo no início, ela disse que não tinha administrado essa dose, mas logo na sequência, com o andar da carruagem, como nós podemos dizer assim, com o andar dessa investigação, a doutora Juliana Brasil confirmou que administrou, melhor dizendo, que prescreveu sim, e a administração ocorreu por meio da Raíza Santos, que é a técnica em enfermagem responsável. E ali, durante uma coletiva de imprensa na qual essa técnica em enfermagem conversou com as equipes de reportagem, ela disse que tudo que estava sendo feito com a criança, a mãe estava participando, e que em um certo momento ela achou ali estranha essa dosagem de adrenalina para uma criança de apenas 6 anos de idade, mas em nenhum momento ela chegou a confirmar com essa médica se de fato isso estava certo. E isso também está sendo levado em consideração pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, que está apurando detalhadamente para saber aí o lugar de cada uma dessas pessoas envolvidas nessa situação da morte do Benício. Até então, ainda estava sendo uma morte misteriosa, desde que esse garoto saiu do hospital, até a mãe e o pai buscarem uma delegacia de polícia para dizer que essa criança, ela sofreu ali um erro médico, além de negligência dentro desse hospital particular aqui na capital amazonense. Mas agora a própria Polícia Civil do Estado do Amazonas confirma
no meio desse inquérito instaurado para apurar detalhes sobre a morte do Benício, que de fato essa criança recebeu essa superdosagem desse medicamento. Logo após, o menino começou a passar bastante mal. Ele chegou a dizer para a mãe uma frase muito triste, infelizmente, vindo de uma criança: mãe, meu coração está queimando, está pegando fogo. A partir desse momento, a criança foi levada para a UTI, colocou ali muito sangue pela boca também, e aí viram que algo ali não estava realmente certo. Essa médica, doutora Juliana Brasil, ela entrou em contato com outras pessoas, aparentemente não sabia nem mesmo o que estava fazendo naquela situação da morte do Benício. Até então, Luiz, essa médica ela segue solta, ninguém foi preso a respeito desse caso. Infelizmente, nós tivemos um outro caso aqui também que chamou bastante atenção. As pessoas acabaram fazendo essa comparação. Quando aquela árvore caiu sobre o guindaste, na realidade sobre o trabalhador, o que estava guiando ali o guindaste, ele foi preso no mesmo dia, algemado. E essa médica, pouco depois, dias após a morte do Benício, ela chegou na sede do 24º DIP. Como tem um próprio vídeo, ela chegou sem algema, chegou com um terço na mão e com uma roupa branca. Ou seja, o seu Antônio Benjamin, que aconteceu ali aquele fato, aquele acidente com ele e com outra pessoa, ele chegou algemado na delegacia. E por que essa médica não chegou? Nós temos aí uma divisão, digamos, entre o padrão, uma segregação entre o padrão da pessoa, um trabalhador de um lado e uma médica de outro, que administrou um erro, confirmou esse erro por meio de mensagem, mas que não foi presa por conta de um habeas corpus que foi dado aí pela Justiça do Estado do Amazonas. E por outro lado, o seu Antônio Benjamin foi preso durante aquele acidente ali que você lembra, né? Ele foi algemado, o cara ali que estava vestido de Papai Noel. Muitas pessoas fizeram essa comparação nas redes sociais de por que essa médica segue solta, por que mesmo com a fala do delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, a Justiça do Amazonas concedeu esse habeas corpus. O Benício está morto, uma família chora e aparentemente ninguém está fazendo nada, viu, Luiz? Me mostra, por favor, o print da conversa dela. Coloca em tela cheia o print da conversa dela. Esse aí é o print. Oi, Juliana. Manda o áudio que eu já ouço. Aí ela botou urgente. Prescrevi inalação com adrenalina. E acabaram fazendo EV. Paciente passa mal. Ficou todo amarelo. Pede para alguém da UTI descer urgente. Urgente, doutor, pelo amor de Deus. Ele disse: vou tentar contato. O que eu administro, paciente desmaiou. Pelo amor de Deus, eu errei a prescrição. Monitoriza ele com eletrodo. Ela disse que admite que errou a prescrição. Exatamente aí. Oxigênio, expansão 20 ml por quilo. Já fiz isso, me ajuda. Eu que errei na prescrição, me ajuda. Pede para alguém descer, paciente rebaixou, tá pálido, todo amarelo. Ela ainda fez um vídeo e mostrou para esse médico que estaria também no hospital. E você disse uma coisa certa, ô Ivan. Como é que ela chega sem algemas e o rapaz que acabou matando num acidente aquele trabalhador com um guindaste chega algemado, né? Aqui a gente tem um ditado que diz o seguinte: o pau que dá em Chico dá em Francisco. Por que faz essa diferença? Porque é um pobre e um rico? É a pergunta que eu faço. Ela é rica, ela é médica, ela não precisou ser algemada. E o cidadão trabalhador que também errou, ele precisou chegar algemado. Ele oferecia risco à sociedade, ele oferecia perigo à sociedade e tinham que algemá-lo. E ela, por ser médica, por ter uma classe social acima do trabalhador, operador daquele guindaste, ela não podia ser algemada. Que situação! Esse é o Brasil que a gente vive, meu amigo Ivan. Queria te agradecer mais uma vez aí